Dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, sétimo ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula não será de português, tá? Teremos uma aula aí de artes, certo? Nossa aula hoje será de arte. Vamos falar sobre os artistas mais importantes do século XX. Uma aula muito interessante, tá? Essa aula eu pretendo dar aí em todos os anos, do sexto até o nono, pois é relevante em todos os quesitos, tá bom? Como vocês estão adentrando agora no mundo artístico, vocês então estão entendendo melhor como funciona esse mundo artístico, os movimentos artísticos, as expressões artísticas. A gente vai agora fazer uma análise desses artistas mais importantes e que tiveram maior relevância nesse período artístico, tá bom? Do século XX, que foi o século onde tivemos aí as vanguardas europeias, né? Que deram origem aos movimentos artísticos, os ismos, né? Ismos, o futurismo, o cubismo, o renascentismo, iluminismo, futurismo, enfim, foram vários os movimentos artísticos que surgiram nesse período. Mas não vamos nos limitar apenas aos artistas do século XX. Vamos também analisar artistas dos séculos passados, tá? Vamos ver aí do período de 1400, né, de Michelangelo, Leonardo da Vinci, até o século atual, o século XXI, tá bom? Finalizando aí com também a Semana de Artes Modernas, que deu origem também aos movimentos modernistas aqui no Brasil. Essa semana aconteceu em São Paulo, né, como vocês já sabem, já falamos sobre isso, e uma das pessoas que teve grande importância e relevância nessa Semana de Arte Moderna foi a Tarsila da Amaral, tá bom? Então, eu vou colocar no nosso cabeçalho aqui e vou mostrar para vocês esses artistas mais contemplados do mundo artístico, tá bom? Pronto, pessoal. Eu tenho aqui um artigo muito interessante com alguns desses principais artistas, né? E também algumas de suas obras. Eu gostaria de tirar uma semana da arte para a gente pegar todos esses artistas e as suas obras e apresentarmos aqui. Porque são muitos, a realidade é que são muitos. A gente estuda sempre por alto, né? A gente não estuda por completo. A gente não realiza o estudo desses artistas por completo, por serem muitos artistas e por terem muitas obras. Então, o ideal seria que a gente fizesse uma semana aí de arte moderna para estudarmos apenas esses artistas e, claro, irmos mais a fundo, né? Eu tenho certeza que se vocês conhecerem a história por trás desses artistas, vocês vão se interessar bem mais do que vocês já são interessados. Eu confesso para vocês que eu não gostava muito de artes, até eu também começar a estudá-la. Quando eu comecei a estudar a arte, me apaixonei. Eu vi que não é apenas a pintura, é o que é expresso através da pintura. E muitas vezes a gente encontra um artista que é renomado pelo público, mas que não é muito a nossa praia. Acontece comigo também. Eu não me apaixonei tanto pelos artistas antigos, sim pelos atuais. Mas também algumas pessoas encontram naquele artista uma representação dos seus próprios sentimentos, tá bom? Então, vamos lá. Pintores mais famosos do mundo, quais são os seus quadros mais conhecidos? Vamos lá, vamos começar pelo, talvez, o mais conceituado de todos, né? Que é o famoso Leonardo da Vinci, né?
Leonardo da Vinci foi, podemos dizer assim, um precursor da história da humanidade, da arte da humanidade, né? Pronto. Nascido em 1452, Leonardo da Vinci foi um pintor renascentista italiano que também se destacou como escultor, arquiteto, músico e pensador. É considerado um dos melhores pintores de todos os tempos e uma das pessoas mais brilhantes da história da humanidade. Por meio de suas pinturas, o artista aprimorou o uso do sombreamento. Já na escultura, fez uso da perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e tridimensionais. O cara já estava utilizando matemática aí na arte, tá vendo? O cara era fera, velho. As peças deste artista ficaram conhecidas por sua genialidade, criatividade e o uso perfeito de técnicas. Ele foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre tela. As pinturas de Da Vinci geralmente retratavam temas religiosos e rostos. Entre elas está a Mona Lisa, que é talvez a arte mais conhecida do mundo. Por meio desse quadro, o artista revelou a harmonia entre a humanidade e a natureza, muito bem representados pela figura feminina e pela paisagem ao fundo. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, pintor italiano renascentista. Mona Lisa, também chamada de Gioconda. Ele também foi quem pintou A Última Ceia, uma das obras mais estudadas e copiadas de todos os tempos. Feita com perfeição, essa arte foi composta de forma rigorosa e equilibrada, com uma narrativa bem representada e com emoções muito bem transmitidas. Muito bem. Entre 1495 e 1496, ou seja, então, ele levou em torno de um ano para completar essa obra. Dalí, né? Dalí, Salvador Dalí, foi um pintor espanhol. Esse daqui a gente vai pular. Dalí. Michelangelo, italiano também, em 1474. Michelangelo foi um dos maiores artistas e escultores de sua época. Além de pinturas e esculturas, ele também trabalhou com arquitetura e poesia. O artista expressava a humanidade em sua arte com tanta perfeição que o mármore em suas mãos apresentava um realismo jamais visto até então. Michelangelo se considerava um escultor, não um pintor. Mesmo assim, ao pintor, o teto e a abóbada da Capela Sistina marcou a história da arte, devido à sua riqueza em detalhes, tornando essa pintura uma das mais conhecidas e apreciadas no mundo. O painel mais conhecido e repetidamente replicado da Capela Sistina é o que representa a criação de Adão. Nesta pintura, as semelhanças entre as posições de traço de Deus e Adão representam a passagem do Gênesis, que diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em outra interpretação, Deus estaria representado dentro de um cérebro, e seu toque estaria transmitindo um racionalismo para Adão. Muito bem, Michelangelo, a transição de Gênesis, Deus e Adão. Olha que interessante. Ao tocar Adão, Deus transmite para ele a racionalidade, ou seja, a habilidade de raciocinar, que era uma habilidade inerente ao humano, não era inerente ao humano, né? E temos aqui o juízo final, né? A técnica utilizada para a parede foi a fresco, a mesma usada para o teto da capela. A obra, que é um dos grandes patrimônios da arte universal, é sombria e retrata o episódio bíblico da segunda vinda de Cristo para a Terra e o último julgamento das almas humanas. Essa pintura ficou conhecida por contrastar com a vitalidade e a energia dos afrescos dos tetos, e também gerou bastante polêmica na época devido à exposição de corpos nus. Olha que interessante, o juízo final, representando aí o último episódio bíblico, né, que é a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, a segunda vida de Cristo, né? Então, Michelangelo pintou aí do quadro da obra, dessa obra entre as mais conhecidas, né? Também italiano, certo? Pronto. E agora a gente vai para Monet, né? Nascido em 1840, Claude Monet foi um grande pintor francês, reconhecido como um dos mais importantes representantes do impressionismo. Dono de uma vasta obra, Monet foi um dos maiores pintores da história na técnica a óleo.
Ele sabia extrair da tinta e dos pincéis uma estética poucas vezes registrada. As cores vivas e a luminosidade foram características marcantes em suas peças, que retratavam momentos ao ar livre relacionados com cenas cotidianas. Impressão Nascer do Sol é a sua mais famosa pintura, pois a obra deu nome ao impressionismo e o transformou em um símbolo do movimento. Por meio dela, o artista retratou a luz e os seus efeitos na natureza, preferindo destacar a rapidez e a espontaneidade do traço à precisão do contorno. Claude Monet, francês. Foi com Camille, Mulher no Vestido Verde, que Monet conquistou o seu grande reconhecimento. Pertencendo ao período mais adiantado do artista, essa pintura foi feita em estilo realista, também de Claude Monet. Então a gente já viu aí Michelangelo, Claude Monet, e a gente já viu também Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci com a pintura Mona Lisa, Michelangelo com a pintura Criação e Claude Monet agora com a pintura daí de Camille. E claro, a gente não poderia deixar de lado também Edvard Munch. Nasceu em 1863. Edvard Munch foi um pintor e gravador norueguês, considerado um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Esse artista ficou conhecido por abordar temas relacionados a tragédias humanas por meio de peças que transmitiam sensações de angústia e desespero. O Grito é a obra mais conhecida do autor. Nela, a figura humana não apresenta linhas reais, mas se contorce sob o efeito de emoções. O Grito de Edvard Munch. Alguns acreditam aí que Edvard Munch, ao realizar essa pintura, ele estava, de certa forma, representando a tristeza que existia dentro dele, tá bom? Ele estava representando essa tristeza que existia dentro do seu coração. Então, com certeza, é uma obra muito importante, é uma obra que tem grande relevância no nosso cotidiano, tá? The Dance of Life, a dança da vida. Munch foi inspirado pelo simbolismo e utilizou desse artifício para expressar diferentes sentimentos. O vermelho para o amor, a paixão e a dor, o branco para a juventude, a inocência e a alegria, e o preto para a solidão, tristeza e morte. Então, ele fez aí uma representação dos sentimentos, talvez mais presentes no humano, através das cores, né? Através das cores ele realizou aí essa representação de sentimento, tá? Então, Edvard Munch, pintor aí norueguês, produtor da pintura o Grito, né? Pintor do Grito. E agora Picasso, né? Nascido em 1881, Pablo Picasso foi um artista espanhol que exerceu suas atividades principalmente na França. Passou por diversas fases em sua carreira. Na chamada fase azul, cores e elementos desse tom eram predominantes e retratavam elementos marginalizados da sociedade. Na fase rosa, as cores em destaque eram rosa e vermelho e apresentavam uma conotação lírica. Com uma forte passagem pelo cubismo, Picasso também se dedicou à área com esculturas e cerâmicas. Foi em 1937 que ele pintou o seu mural mais conhecido, que é o Guernica, uma obra que pertence ao expressionismo e que mostra a violência e o massacre sofridos pela população na Guerra Civil Espanhola. Então, Pablo Picasso também pintor espanhol, que teve também aí muita influência na França, né? E ele também, Picasso, ele foi conhecido por fases. Ele teve a fase azul, ele teve a fase rosa, ele teve a fase roxa. Dependendo da fase em que ele estava, ele pintava de um jeito, tá? E expressava um tipo de sentimento. Por exemplo, na fase azul, ele retratava a questão aí da marginalização da sociedade e utilizava aí os elementos, as cores principais, né? Cores predominantes e etc. Dependendo da fase em que ele estava, ele pintava de uma forma específica. Pronto. Renoir, Pierre-Auguste Renoir, artista francês. A gente vai ver a sua obra depois. Renoir, por enquanto, não é Rembrandt, também não.
Pronto. E Van Gogh. Van Gogh, holandês, nascido em 1853, é considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos. Transitando por cidades como Londres e Paris, o pintor foi fortemente influenciado por mestres do impressionismo. A Noite Estrelada é considerada uma das obras-primas do artista. Esse quadro foi criado com elementos de sua memória. Alguns afirmam que Van Gogh tentou simbolizar o seu passado religioso por meio das estrelas, enquanto o céu representava a sua mente atormentada. Então, Van Gogh, para quem não sabe também, ele passou por um período aí de loucura, né? Ele veio a ficar louco, passou um tempo em um hospital, onde ele se recuperava aí de uma insanidade mental. E durante o seu período de prisão, né, de recuperação mental, ele realizou também algumas obras, tá? Ele pintou também enquanto ele estava preso, quando ele estava na sua recuperação. E é uma cor que ele utilizava bastante, era o amarelo. Alguns estudiosos entendem que o amarelo para ele representava algum tipo de coisa. A gente não sabe realmente o que era exatamente, mas o amarelo para ele representava algum tipo de sentimento. Não foi ainda talvez descoberto o que. Alguns acreditavam que o amarelo para ele representava o sentimento de loucura, alguma coisa do tipo, tá? Ainda não é certo, beleza? A gente ainda está, os estudiosos ainda tentam analisar isso aí. E em certo não vão conseguir descobrir, eu acredito, né? Porque só ele sabia o que se passava na sua cabeça. Mas o amarelo para ele tem uma representação muito forte. E a gente vai ver em outras aulas, tá? Pronto, pessoal. Por hoje a gente vai finalizar aqui, tá bom? A gente já bateu nosso tempo aqui. A gente vai continuar na próxima aula, a gente vai ver mais obras desses artistas. A gente viu hoje Leonardo da Vinci com Mona Lisa, a gente viu Michelangelo com a criação, a gente viu Edvard Munch com o expressionismo, o grito, a gente viu Claude Monet com Camille, a gente viu agora Vincent van Gogh com qual foi que a gente viu? A Noite Estrelada, tá? A gente vai ver algumas outras obras na próxima aula, tá bom? Por hoje a gente finaliza, espero que vocês tenham gostado de estudar sobre esses artistas e suas obras. Próxima aula a gente continua, tá bom, pessoal? É um assunto muito interessante e de muita importância para vocês. Tenho certeza que vocês devem ter se identificado com algum desses artistas aí, tá bom? Então, qual foi o de vocês? Comentem aí no Clésep qual foi o preferido e qual é a obra preferida de vocês. Comentem lá, que eu também vou colocar o meu, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.